O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pulmão. A doença atinge 1 a cada 8 homens do país. O preconceito e a falta de informação fazem com que muitos deixem de procurar ajuda médica. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o uro-oncologista e cirurgião André Luiz Nogueira. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse trabalho de informação à sociedade. Doutor, o câncer de próstata é um câncer que tem um índice ali de cura elevado se for diagnosticado de forma precoce, não é isso? Mesmo assim, é importante essa campanha Novembro Azul para conscientização. Por que é tão difícil, então, fazer esse diagnóstico precoce? Então, isso ainda bastante preconceito, né? Como você disse, o câncer de próstata é muito comum e é de fácil diagnóstico, mas a gente ainda tem altas taxas de diagnóstico na sociedade, né? Vai muito do preconceito que ainda existe, da preocupação do homem de diagnosticar algo que vale fazer bem. Os tratamentos hoje em dia revolucionaram e não estão com tantas situações de sequelas, né? E mesmo assim a gente encontra essa resistência. Acho que vai mais do preconceito da questão de fazer o toque. Ainda a gente não pode dançar a mão do exame do toque para a gente ter a complementação para o diagnóstico. E, no geral, eu acho que é também um pouco falta de acesso à saúde, né? A gente ainda tem regiões muito defasadas no mundo e também até no nosso país que não tem todo esse acesso à saúde que nós aqui no Brasil, em certas regiões, temos. Olá, doutor André Luiz, muito bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui. É por isso que é tão importante, né, doutor? Eu acho que, se eu não me engano, a gente está aí, né, no dia 10 de novembro, a gente já é a terceira vez que a gente está tratando sobre esse assunto aqui, essa conscientização, né, essa repetição, inclusive, né, para que essa mensagem chegue realmente e faça sentido aí para os homens, né, da prevenção. Vamos esclarecer para o pessoal mais uma vez em relação à frequência desse exame, com que idade que o homem tem que fazer esse exame preventivo, ou seja, ele vai prevenir de não ter um caso grave, de não ter um caso incurável de câncer, não é isso? Exato, Marina, é um prazer falar com você. Realmente, o Novembro Azul é um mês de destaque para a população masculina, justamente para buscar essa conscientização, né? Os exames eles devem ser sempre feitos anualmente, individualizando caso por caso. A Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza que os homens que têm fatores de risco, e esses fatores de risco são ser da raça negra, ou ter algum parente de primeiro grau que já teve a doença, que inicie os exames a partir dos 45 anos e o restante da população a partir dos 50. Lembrando que esses exames é o toque e a coleta do PSA. Agora, para se fazer avaliação de saúde masculina, a sociedade ela já orienta que desde a adolescência o homem já tem esse ato de ir ao médico. Então, se alguém perguntar por que não fazer o exame antes dos 45 anos, é justamente para ter esse ponto de corte. Mas você pode fazer outros exames que vão fazer um rastreio da saúde, como é que está de uma forma geral, antes dos 45 anos, e seja anualmente. É importante, então, naturalizar essa ida ao médico, né, doutor? Assim como as mulheres fazem, né? Exatamente. O Novembro Azul ele surgiu em 2003 na Austrália com uma campanha chamada Movember, justamente para conscientizar os homens a ida ao médico e cuidar de sua saúde. E aqui no Brasil foi adotado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o intuito de fazer essa conscientização, com o carro-chefe sendo o caso de câncer de próstata pela alta letalidade na população. Certo. Doutor, o senhor é especialista nessa área, né? Ou seja, de tratamento de câncer aí nessa área urológica, é também cirurgião. É realmente muito comum, enfim, o senhor recebe, infelizmente, muitos pacientes. E qual a idade mais comum em que eles chegam aí já com o diagnóstico, com casos de cirurgia? Dos tumores urológicos, os cânceres de próstata são os mais comuns, né? É o segundo tipo mais comum no mundo, aí, perdendo apenas do câncer de pele e não melanoma, e o que mais mata depois do câncer de pulmão. Então, é bem
bem comum a gente receber vários pacientes, então é uma política de rastreamento necessário para a população. Isso já foi provado por estudos que diminui a mortalidade, né? E dentro do período mais comum que acontece os diagnósticos é na faixa em torno de 60 anos. A gente tem 62% dos pacientes tendo o diagnóstico acima de 65 anos. Mas isso nunca é demais lembrar. Não vá só ao médico quando os sintomas aparecerem, porque isso pode ser tarde. Por isso que é importante essas políticas de ativação do homem a ida ao médico, entendeu? Certo, doutor. Um dos focos dessa conversa de hoje, a gente decidiu falar também sobre a participação da família. Como a esposa, os filhos podem ajudar os homens a deixarem o preconceito de lado. A família é fundamental, né, em todos os sentidos, né? Nesse caso, mais ainda. 70% dos homens vêm ao consultório médico porque a mulher agendou a consulta. Então, isso é muito importante. E a gente sempre dá o recado, se você quer ter uma vida saudável, com qualidade, lá na frente e ficar mais próximo dos seus entes queridos, nada mais importante do que cuidar de sua saúde. Então, a família tem um papel fundamental nesse quesito também. Fica a dica, então, né, para as esposas, para as irmãs, para as mães, enfim, pegarem no pé aí dos homens, né, doutor? Agora, vamos aproveitar também que o senhor é um especialista na cirurgia, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa cirurgia e, principalmente, qual é a diferença quando o senhor pega um caso que é ali bem no começo e uma cirurgia que é mais avançada, um câncer que está lá já há algum tempo que o homem não tinha feito o diagnóstico precoce. É realmente bem mais complicado, enfim, esse diagnóstico precoce nessa área da cirurgia também é essencial? O diagnóstico precoce ele é fundamental. Hoje, para a gente tratar o câncer de próstata, a gente tem 3 modalidades, né? A gente tem os hormônios, a cirurgia e a radioterapia. A cirurgia ela é fundamental quando você pega o caso inicial, porque você consegue preservar as estruturas, preservar os nervos e muitas vezes só retirar a próstata de maneira bem delicada. Com o avanço das tecnologias, hoje a gente tem a cirurgia robótica, que ela é fundamental nessa preservação, na melhora da qualidade da função erétil e sexual do paciente, para casos que estejam iniciais, assim como a cirurgia videolaparoscópica. Então, isso vem agregando pontos positivos no tratamento, mas isso é bem relevante quando a gente tem casos iniciais. Se você tem um caso mais avançado, não tem como fazer essa preservação dos nervos e nem de outras estruturas. Então, possivelmente, esse paciente vai ter bastante sequelas, que é algo que não tem como evitar, porque senão vai ficar doença. Certo. Muitos homens deixam de procurar os médicos, né? Deixam de procurar esse acompanhamento, deixam de ter o diagnóstico precoce justamente pelo desconforto ali dos exames, porque tem vergonha ali de conversar com o médico. Mas a gente tem que lembrar, doutor, que o tratamento, por exemplo, quimioterápico, é um tratamento que provoca muito desconforto também, que causa um sofrimento ao paciente, né? Eu estava conversando lá na nossa redação mais cedo com a produtora nossa, a Rosana, e ela mencionou alguns amigos que ela tem que fizeram ali, foram diagnosticados de forma precoce, fizeram o tratamento, não precisaram nem desse tratamento quimioterápico. Isso é importante a gente destacar, né? Quanto antes for diagnosticado, mais fácil será também o tratamento, né? Isso, Wilker, você tocou num ponto muito interessante e importante de se ressaltar. Câncer de próstata, não é muito comum a gente ter aquele tratamento quimioterápico, que são em outros cânceres, mas ele pode ter quando se dá metástase. Então, a importância de fazer o diagnóstico precoce, ela é fundamental, porque se você pode resolver o caso somente com a cirurgia. E aí, com avanços dessas tecnologias, você pode fazer uma cirurgia preservadora que fica muito bem feita com a cirurgia robótica. Então, é fundamental esse diagnóstico precoce. Certo. Doutor, vamos falar com aquela população que não tem plano de saúde, né? Que é grande parte dos brasileiros. Quais são os tratamentos disponíveis pelo SUS? A questão da prevenção também é feita pelo SUS. É importante que a pessoa procure, porque tem essa prevenção disponível?
Sim, o SUS é um órgão aqui de política de saúde muito importante para a nossa sociedade. Eu acredito que se não tivesse o SUS, a gente estaria muito defasado nessa questão de cuidar da nossa população. A população ela consegue fazer esse rastreio, esse diagnóstico pelo SUS e em algumas regiões consegue até ser operada por robô. Por exemplo, em Barretos, e até em algumas outras localidades do estado de São Paulo, você tem a cirurgia robótica pelo SUS. Então, o SUS é muito importante. E, geralmente, na época de novembro, há essas campanhas que estimulam em várias outras cidades pequenas que o paciente vai até o SUS com livre acesso para fazer justamente esse rastreio. Daí a importância. Não é desculpa, o SUS é muito bom nesse sentido. A gente tem algumas deficiências, tem que melhorar, mas ele ainda consegue fazer uma cobertura para a população de forma excelente. Graças a Deus que temos o SUS, então, né, doutor? Agora, eu queria entender para o senhor, entender com o senhor, como funciona depois que há ali o processo da metástase, né? Depois que isso ocorre. Primeiro eu queria saber se é comum. Depois eu queria saber se depois que isso ocorre, é possível falar em cura. Olha, a gente evoluiu bastante nos tratamentos hoje em dia. O ideal é que não se chegue até ter metástase. Depois, as chances de curas com metástase, ela pode até acontecer, mas são bastante reduzidas. No cenário da doença metastática, ela é preocupante porque o paciente pode ter uma doença avançada, pode ter muitos sintomas como dor, entrar em insuficiência renal, anemia, perda de peso. Então, o ideal é que não se deixe chegar até lá. Mas para quem tem a metástase e descobriu um quadro metastático, não há para desanimar, porque o câncer de próstata ele vem evoluindo ao longo das décadas com muitos medicamentos importantes que vêm aumentando a qualidade de vida e a sobrevida câncer específica. Então, o recado que a gente tem que deixar é que não deixe evoluir para metástase, mas se tiver metástase, tem tratamento. Hoje a gente tem até tratamento direcionado para metástase. Então, para a gente observar como as coisas vêm evoluindo bem. Certo. Doutor, em relação às sequelas aí, a possíveis consequências da cirurgia, né? Quando precisa ser retirado o tumor, enfim. Quais são as sequelas mais comuns? É claro que vai depender do estágio, mas assim, a gente sabe que tem muita questão em relação à impotência sexual, à incontinência urinária. Isso pode acontecer muitas vezes. E é claro, mais uma vez, queria que o senhor deixasse claro que esses casos acontecem quando não é feito o diagnóstico precoce, não é isso? Exatamente. A maior parte dessas sequelas são advindas de quando você tem um caso mais avançado, né? Mesmo com o avanço da tecnologia, com a cirurgia robótica, ainda não é possível falar para o paciente que ele vai ficar totalmente com a função erétil preservada e nem com a continência urinária, mesmo em casos precoces. Mas isso já representou um avanço que ao longo de uns 10 anos e com a difusão da tecnologia a gente pode ver uma redução dessas taxas de sequelas. Ainda é uma preocupação, a gente tem tentado melhorar as cirurgias, as técnicas ao longo dos anos para que essas sequelas que tanto afastam os pacientes desse tratamento de forma mais rápida, elas sejam extirpadas, mas infelizmente a gente ainda não pode falar em redução zero dessas sequelas, mas o diagnóstico precoce, como a gente volta a bater na tecla, ele é fundamental para a gente determinar uma redução desses índices. E existem outros mitos envolvendo aí o câncer de próstata que atrapalham, que prejudicam, desinformação, isso é muito prejudicial, né, doutor? Exatamente, a gente está aí na era das fake news, né? Mas a gente ainda observa no consultório, no dia a dia, muitas receitas caseiras, muita resistência ao tratamento e muito negacionismo, às vezes até no diagnóstico, né? Isso é muito prejudicial, porque às vezes o paciente que tem uma chance de ser curado, ele provavelmente não vai ser quando ele retornar ao médico e tomar uma decisão sendo trazido pela família. Então é importante ressaltar a confiabilidade no trabalho médico, não ficar se apegando a receitas que não têm prova científica de resultados, né, que às vezes a gente está perdendo uma vida por conta disso.
Pois é, e com isso a gente não deve brincar jamais. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Wilker, Marina, foi um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo programa, por estar botando esse tema tão relevante nesse mês, que é o mês de destaque, né? E estou à disposição sempre que vocês precisarem.